Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Nesta edição do BPC, falaremos sobre o tema da psicologia. O tema da psicologia é muito rico e se interrelaciona com diversas disciplinas, como a antropologia, a ética, a teologia. A mente e a psique interior humana sempre foi um grande mistério a ser investigado ao longo dos séculos por filósofos e cientistas, sobre a qual se debruçaram diversas correntes de interpretação. Um dos aspectos talvez mais misteriosos da mente humana está em seu inconsciente, local de manifestação de sonhos e do imaginário onírico. O psicólogo Carl Jung afirmaria que os sonhos interiores guardam profundas conexões com os mitos e símbolos presentes na cultura exterior em que se vive. Mas o que é, afinal, o inconsciente humano? Como podemos defini-lo de maneira objetiva? Como surgem os sonhos? Quais as conexões entre a psique interior e a cultura exterior de um povo? Como os estudos clássicos e tradicionais da antropologia, literatura, mitologia podem ajudar a compreender o imaginário onírico humano estudado pela psicologia? Para responder a estas questões, convidamos o psicólogo especialista em estudos clássicos e literários, professor Stefan Ketzer. O professor Stefan Ketzer é graduado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em letras pela Pontifícia Universidade Católica, também do Rio Grande do Sul, e doutor também em letras pela mesma universidade. Já realizou estágio doutoral na Universidade de Estrasburgo, na França, e atualmente é coordenador dos grupos de transformações da psicologia contemporânea e pensamento e supervisão clínica. Boa noite, professor Estevam. É um prazer recebê-lo. Tudo bem? Boa noite, Tiago. É um prazer também estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço pela colaboração, pela participação neste programa do BPC. Então, iremos agora fazer a primeira pergunta para abrir esse bate-papo cultural. A primeira pergunta que eu queria fazer nós sabemos, por exemplo, que a psicanálise, que é um tema que você investiga, né, da sua área de especialidade, ela foi inaugurada por Freud e possui como grande legado o resgate da importância do inconsciente humano para a interpretação de fenômenos humanos. Como você avalia a contribuição e o legado da psicanálise moderna nos dias atuais? Eu acho que existem muitas importâncias relacionadas a como a psicanálise vem trazendo um resgate sobre os mitos na nossa cultura, e ela o faz referente a novas alegorias para um homem moderno também, um homem que começa a sair de uma ideia de tempo eterno para um tempo de vida mais presente. E o que é interessante, que isso gera na gente, a ideia de finitude. Então, há algo na psicanálise que se relaciona muito com essa finitude humana, com o tempo de vida que nós temos, e o que a gente precisa fazer no nosso tempo de vida que tenha valor, que tenha algum tipo de legado também para as pessoas em geral, né? Porque senão nós não teríamos sentido em viver. E uma das coisas mais importantes na vida é a atribuição de sentido para a vida, né? E apesar de Freud não ter se debatido com essa questão, especificamente ao sentido, muitos dos seus discípulos o fizeram, e do que Freud começa a entender é que há algo que sempre fica para a humanidade, por exemplo, né? Principalmente porque ele começa a tentar entender os mitos antigos totêmicos, né? A ideia de totem nas sociedades tribais, que era uma ideia que Freud começou a pensar, não, mas muito a partir dos estudos do Sir James Frazer, que foi um antropólogo que o Freud se dedicou a estudá-lo, né? Que dizia uma coisa muito interessante, olha, é possível que as pessoas tenham deferência ao totem, porque um dia elas se sentiram culpadas por ter matado o pai primordial daquela tribo, né? E mesmo que não tenham matado
esse pai, no imaginário delas, pode ter tido uma vontade de superação, né? Veja como essa palavra é forte na língua alemã, Aufhebung, né? A superação está em tudo, inclusive no trabalho do Freud, né? Mesmo ele não tendo lido Hegel tão dedicadamente, né? Mas a superação está ali de algum jeito, né? A gente quer superar. Para isso como é que a gente faz se a gente quer superar uma situação na vida, seja ela qual for? A gente precisa simbolizar essa situação. Ela tem que ser simbolizada. E a simbolização dela é a revelação de que ela é uma verdade intransferível para a gente. E não só para a gente, como seres pessoais, mas disso que conecta com esses mitos antigos. Então, eu trouxe aqui esse trabalho que ele teve com pensando sociedades totêmicas, mas ele o fez também com os gregos, reinterpretando o mito de Édipo, né, que é o mito consagrado da tirania dos reis tebanos, né, que teria sido uma antiga casta de reis que se instalou em Tebas e que cometeu crimes contra o seu próprio povo na época, né? Então, Freud, ele relê esse mito olhando para como é que nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos, né? Com desejos bem, bem difíceis, bem arrogantes também, assim como Édipo foi arrogante na peça de Sófocles, né? Ele vê que o ser humano é arrogante por quê? Porque ele, em alguma medida, ele quer ter poder, ele quer matar o pai e desposar com a mãe. Então, ele quer uma energia sexual muito forte, é claro, mas não apenas sexual, uma energia de controle quase onipotente da realidade. Isso é uma fantasia que todos nós temos, desde que nós somos muito pequenininhos, né? A gente pode ter uma fantasia onipotente na nossa vida. E o Freud olha para isso para o homem moderno. Olha, lá na antiguidade, isso era uma questão para ser tratada no teatro. Agora, na modernidade, a gente vai tratar isso individualmente, em consultório, né? Escutando e entendendo onde é que está esse elemento arrogante que é de difícil observação no cotidiano, né? Tão difícil que quando a gente se sente muito arrogante, e alguém aponta isso para nós, a gente fica irritado, a gente fica bravo, né? Porque ninguém quer ser visto como arrogante. No entanto, todos podemos ter elementos na nossa vida que são muito arrogantes e que nos prejudicam nossas relações humanas, né? Então, isso que o Freud está levantando é um ponto muito importante, né? O crime de Édipo não foi apenas o crime dele ter matado o pai e a mãe, mas simbolicamente da sua arrogância, da pretensão ao conhecimento de tudo, conhecimento holístico, conhecimento de todo o problema. Isso nós vemos isso também está lá no Moisés, quando Moisés sai do Egito. Não por nada, Freud também se dedicou a interpretar a Moisés, né? A última obra de Freud foi o Moisés e o monoteísmo, né? Em que ele se dedica a trabalhar a questão da saída do êxodo, né? Do Egito, e que também tem muito a ver com a arrogância também, novamente, né? Não deixa de estar ali essa questão, né? Acho que... Interessante mesmo também esse vínculo que ele explorou também no Êxodo, né? Essa questão do Gênesis, o que mostra também o papel que a literatura hebraica, judaica também teve nessa formação de Freud, a originar a interpretação psicanalítica dele. E se nós vamos ver mais a fundo, o que nós temos ali escrito nos primeiros livros da Torá, o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, eles são os registros, principalmente o primeiro, Gênesis, né? Que é em hebraico é Bereshit, eles são os registros das histórias mais antigas que nós conhecemos sobre a nossa origem como pessoas, né? Então, provavelmente, os escribas que fizeram essas histórias ouvindo, né, de pessoa a pessoa, olha como é importante a tradição oral, né? Ouvindo de pessoa a pessoa, para chegar lá e alguém escrever aquilo tão importante para ser escrito no primeiro livro da Torá, no primeiro livro de um pacto do homem com algo superior,
o homem com algo transcendente a ele mesmo, né? E como isso é importante hoje para o povo judeu, a Torá ela é um centro do povo judeu, né? Não apenas historicamente, mas por todo esse contato que depois dará origem ao cristianismo e ao islamismo. Então, tem um significado muito profundo isso, né? E Freud, logicamente, olha para isso. Ele não teria como não olhar. E o que ele vai olhar? Ele vai fazer uma espécie de interpretação de Adão e Eva na sua psicanálise, né? O que é extremamente interessante, isso é bem escondido, não está claro, não fica claro, ele nunca diz que está fazendo uma interpretação do Gênesis, mas é muito isso, né? Porque é um homem que sonha uma mulher. E no sonho dessa mulher, Deus faz a mulher. Olha que interessante, né? E junto com uma costela, claro, um pedaço do seu próprio corpo, mas tem uma cobra que diz, olha, vá lá em busca do conhecimento da árvore, né? Retire de lá o conhecimento, né? E quando o homem come do fruto, né? Deus dá conta daquilo e diz, né? E ele ri inicialmente, mas depois ele vê que o ser humano perdeu alguma coisa com aquilo, ao fazer aquilo. Olha, você perdeu o direito de estar aqui no paraíso, você vai agora ter uma vida como um ser mortal. Você vai ter que conhecer a sua mortalidade. Quer dizer, a criança deixa de ser criança também. Ela passa a ser adulta, ela vai ter que se responsabilizar, né? Ela cometeu um ato ali infracionário, vamos chamar assim, mas não infracionário no sentido somente de moral, mas infracionário também no sentido da natureza do homem. A natureza muda ali, né? Alguma coisa na natureza do homem o torna, então, tendo de se ver sempre com os seus próprios conflitos, né? Um desses conflitos, é claro, é a busca do conhecimento, por exemplo, né? E os limites dessa busca, né? Que é o que a gente vê no Gênesis, por exemplo. E você veja como isso está enraizado na psicanálise de uma forma fulcral, por exemplo. Né? Fulcral. Muito interessante. E agora eu vou passar agora para a próxima pergunta. Por exemplo, falamos aqui, por exemplo, que a contribuição grande da psicanálise também foi essa ideia essa descoberta do inconsciente. E essa ideia, hoje em dia, do inconsciente, infelizmente, ela acaba sendo rechaçada hoje por psicólogos de linha mais cientificista, porque são da linha mais comportamental. Na sua visão, como podemos definir precisamente essa ideia de inconsciente? Muitos dos estudos que os cognitivistas fizeram, boa parte da psicologia cognitiva fez, foi para tentar entender uma parte importante da psicologia, que é a parte racional, a parte lógica, a parte consciente, o nível consciente da formação humana. Mas uma coisa que a história nos mostra, eu acho muito interessante, né, não só a psicanálise, mas a própria história mostra para nós, é que o ser humano se desenvolve em diferentes etapas e muitas vezes ele volta para etapas anteriores do seu próprio desenvolvimento histórico. Por exemplo, né, você tinha a idade do bronze, e a idade do bronze foi um momento que, quando ela termina, a sociedade daquela época entra numa espécie de estado tenebroso. Eles param de escrever, por exemplo, diminui o comércio, né? Para quem estuda história entende um pouco melhor dessa parte, mas eu fiquei fascinado quando fui estudar história, que eu vi esse momento de desenvolução, vamos chamar assim, né? De um não desenvolvimento quantitativo da tecnologia, né? Isso é muito interessante, porque a gente sempre pensa, por exemplo, que por entender a consciência, então vamos entender tudo. Vamos entender a parte que dá certo, a parte resolvível da consciência. E aí nós perdemos todas as outras partes que nós não entendemos sobre o ser humano, por exemplo, né? Sonhos, né? Pequenos erros que nós cometemos na fala, muitas vezes, querendo dizer uma palavra dizendo outra muito perto, né? Por exemplo, né? Uma pessoa está falando de palheta e aí, de repente, fala buceta, né? É um erro crasso, mas pode acontecer, muitas vezes acontece, por exemplo, né?
Estou aqui um exemplo bem chulo, mas é um exemplo que eu já vi em consultório, esse exemplo, né? E a gente esquece, por exemplo, que os próprios sintomas das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas têm uma angústia, uma dificuldade, e está relacionado a algo que está travado na história de vida delas, né? Quer dizer, então não é, se fosse somente consciente, a pessoa pensava e resolvia. Olha, mais um é igual a 2, você entende que mais um é igual a 2? Então você tirou 10 da prova, muito bem, parabéns. Mas não é assim que o ser humano funciona. E aí, que hoje os neurocientistas estão encontrando, que eu acho um achado fascinante e explica, cientificamente até, aquilo que o Freud está falando, de um inconsciente, né? Quer dizer, um registro da nossa mente que não tem representação. É isso que o Freud estava tentando entender, né? Um registro que a gente não tem uma representação clara daquilo que foi meio... É um registro meio borrado, né? E os neurocientistas entenderam que existe uma parte do nosso cérebro que tem dificuldade em representações. Pelo menos representações desse nível consciente de palavras, termos, conceitos. E eles chamaram isso de amígdala cerebral, que é a parte do nosso cérebro mais emocional. Não por nada, também é a parte mais interna do nosso cérebro, né? Então, Freud, ele não tinha, na época dele, como poder examinar o cérebro detidamente, em suas áreas. Ele até estava estudando isso, né? Ele era neurologista, mas ele não conseguiu ter tecnologia para poder examinar mais detidamente isso. Então, ele viu que, opa, essa região existe, ele chamou isso de inconsciente, depois ele quis dizer que é o id, uma parte muito bruta do ser humano, a partir de 1925, ele diz que é id, mas ele nunca deixou, e ele sempre foi acusado, você não tem provas, Freud, você não tem provas, é tudo uma dedução da sua cabeça. Freud sabia que não tinha provas, ele foi passado como um charlatão. Só que o que ele fazia na terapia, né, era tentar tocar nessas partes de difícil representação da mente humana, né? E aí você via que alguma coisa se conectava ali, alguma coisa entrava em ebulição. A pessoa sentia alguma coisa, chorava, ela tinha um excesso de afeto que estava acumulada. E aí, quando ele tocava naquilo, mostrava aquilo, a pessoa afrouxava. Quer dizer, ela relaxava um pouco, né? Então, hoje, a gente consegue, hoje, com a neurociência, dizer, olha, o que o Freud estava querendo dizer era a amígdala cerebral, era uma parte do nosso cérebro muito bruta, muito emocional, que as representações de palavras são difíceis, né? E as emoções são muito fortes, né? E isso é muito interessante porque isso vem justamente de se estar estudando a cognição humana. O mais impressionante é isso, né? O estudo das neurociências, ele acaba sendo adicionado muito às ciências cognitivas, porque as ciências cognitivas, pelo menos as atuais, precisam entender desses elementos, essas estratificações mentais. Inclusive de que a mente, ela está, ora, crescendo em muitos aspectos, ora, regredindo em outros aspectos, né? Isso é uma coisa que faz parte da vida. A gente tem momentos que a gente está bem, outros momentos que a gente não está, e a nossa mente, ela também aprende, também cresce, né? Então, a nossa mente não fica só reduzida a estímulos infantis, ela pode ter problemas causados por traumas infantis, violências ou dificuldades, intercorrências da história, mas ela também avança no sentido que essa história está sendo realizada. Por exemplo, uma pessoa consegue um emprego novo, que ela queria muito. É uma realização de vida, uma realização importante para a vida dela. Ela teve um avanço na consciência dela, o nível de consciência avançou ali. Ela integrou coisas da consciência dela, aquilo que se chamou de o self, o eu dela. Ela integrou coisas. Podiam estar difíceis e passaram a ser integradas para um benefício da pessoa, né? Então, isso eu diria que é o melhor jeito da gente poder pensar inconsciente em termos atuais. Traduzindo um pouco essas figuras que tradicionalmente a gente vai ler o Freud não vai entender, que ele estava tentando chegar nessas partes da mente muito profundas, muito de difícil acesso, né? E você tocou num ponto que eu acho que é bastante relevante, que é justamente essa questão de que talvez uma crítica, né, uma réplica que poderia ser feita a esses críticos. Ah, não, o inconsciente não é observável, logo não existe.
Mas existem muitas coisas que, quer dizer, não é por não ser observável, não significa necessariamente que não exista. Ela pode, assim como uma pessoa que não esteja sofrendo, manifestando sofrimento de dor, e que tenha sido treinada para não manifestar a dor, não significa que ela não esteja sentindo a dor. Eu acho que é uma crítica muito feita a psicólogos dessa linha comportamental, que tentam Sim, reduzir tudo ao empirismo, sim, mas a questão é, você não pode reduzir tudo ao comportamento externo. Existem coisas interiores não observáveis que ocorrem dentro da mente que você não vai poder observar nunca pelos ferramentais empíricos. E um deles sim. é essa questão do inconsciente. É verdade, profundamente. E digo mais, não apenas coisas mentais, como coisas físicas. Por exemplo, uma estrela explode no universo, né? Bom, aconteceu uma explosão de uma estrela no universo. Nós sabemos que isso está acontecendo o tempo todo porque existem milhões de estrelas no universo, né? Bom, você registrou aquele fenômeno, mas pode ter outra que vai ser diferente a incidência de elementos químicos ali. Por quê? Porque não é porque um fenômeno ocorre que ele ocorre sempre do mesmo jeito. E as pessoas têm muita dificuldade de entenderem isso. Ele pode ocorrer, sim, um fenômeno, pode ter elementos próximos, sim, mas as consequências muitas vezes são muito diferentes. E a gente não tem como ter preditividade o tempo todo, principalmente de um processo terapêutico. É um processo aberto, né? Nós podemos até fazer críticas às teorias, sim, as teorias são muito imperfeitas, elas são muito a partir de pontos de vista, de ângulos. Mas quando você vê um ser humano de verdade, aquilo que você está vendo e como a mente está se organizando, não só a mente do paciente, mas a mente do analista, junto com o paciente, elas funcionam de um jeito muito próprio. Então, tem um neurocientista que eu gosto muito, que é o Nicoleles. O Nicoleles, ele estava fazendo estudos mostrando como a interação de um treinador com um time de futebol, né, fazendo esse time estar bem unido, bem conectado, é completamente diferente de outro treino que outro time possa fazer. Por quê? Porque a mente desses jogadores se conecta de um jeito tão próprio que se você ficar mudando os jogadores, você não consegue essa união que faz um desempenho muito bom de um grupo atleta, de um grupo de jogadores, né? Isso é extremamente importante, porque isso mostra como podem ter elementos que conectam mentes sem que a gente tenha clareza de todos esses fenômenos. Muitas vezes um olhar, por exemplo, né? Ou um movimento de corpo sutil. Vejam como isso é forte nos relacionamentos amorosos. Como certos movimentos de corpo podem dar indicativos de que a pessoa está afim de você, se atrai por você, né? Retraimentos das pessoas, não gostei dessa pessoa, um cheiro, um aroma. Tudo isso remete a coisas que a gente não consegue explicar totalmente, né? Mas podem estar ligados também a impressões que nós temos, muito antigas. Por exemplo, certas cores, isso é muito forte com as cores, né? Você vê uma cor verde, você remete à saúde. Você vê uma cor vermelha, remete à guerra, à paixão, né? Então, há elementos que são objetivos, mas dentro desses elementos objetivos tem elementos que são muito próprios de como eu sinto dentro de mim. Isso que eu sinto dentro de mim, a gente não consegue classificar totalmente ou puramente ou no mesmo tempo para todas as pessoas, né? Por isso que o Freud achava que era importante ter uma regularidade na terapia, porque aí você poderia ver, a pessoa poderia, com mais estímulo, ver mais sobre si mesma naquele tempo, né? Ele chamou isso para fazer o uso da transferência, que é a relação entre terapeuta e seu analista, né? E seu paciente, perdão. E vou passar agora para a próxima pergunta aqui. Uhum. O tema da psicologia, realmente, como acabamos de falar, falamos dessa questão da neurociência, ela se interrelaciona com diversas disciplinas humanas, né? Essa questão da antropologia, da ética, também, inclusive, temas culturais, a teologia. E você também, além de ser psicólogo, você também é estudioso, já participou já de alguns debates, até conhecidos na internet também, sobre filosofia clássica.
Por isso eu faço essa pergunta. Como podemos fazer essas conexões, né, entre a filosofia clássica e a psicologia, né? Qual a grande contribuição que ela pode fazer nesse Olha, sentido? é muito boa essa pergunta, porque eu acho que as pessoas muitas vezes botam a psicologia como uma ciência puramente moderna e esquecem, por exemplo, que Aristóteles teve um tratado chamado De Anima, da alma, né? Os estudos de São Tomás de Aquino, por exemplo, foram sobre a alma. Você pega todos os estudos cabalísticos antigos, foram sobre a alma humana, a subida da alma. Para quê? Para um aperfeiçoamento, né? Tudo isso, as antigas tradições dos sufistas, né? Não houve tradição antiga que não olhasse detidamente sobre a alma, detidamente sobre a psicologia humana. Não houve. Tanto que nós lemos nos seus escritos, e o que nos toca, qual é a parte que nos toca? É a parte das sensibilidades dessas conexões que eles fazem entre os personagens daquelas obras, né? O que nos toca em Ulisses, por exemplo, né? Nos toca em Ulisses que ele quer voltar para casa e que a jornada será muito difícil. E que cada ponto, cada capítulo da Odisseia é um desafio que ele vai ter que vencer dentro dele mesmo para poder tentar chegar à sua casa. Isso nos toca, isso é profundo. E isso é profundamente psicológico, porque quantas vezes na vida da gente nós não estamos tentando superar um desafio? Todos nós ou vamos ter ou já tivemos um desafio muito difícil para ser superado. Nós pensávamos que nós não tínhamos solução para esse desafio, que nós não tínhamos como vencê-lo. E aí, de repente, começam a acontecer situações que parece que esse desafio começa a resolver. Às vezes, sem a gente ter consciência de que isso já está acontecendo, por exemplo, né? Então, você vê nas obras clássicas que sempre tem algum momento de oração, de reza, né? Se está tentando chamar uma figura transcendente, né? Chamar a Deus, por exemplo. Por que isso é importante ali? Porque existe algo que eu não conheço, né, que está permeando essa realidade aqui. Está querendo também me ajudar a aprender algo dela, né? É isso que é a mudança que o Mircea Eliade e o Jung, por exemplo, estão entendendo do nome para o numen, né? Do registro do dito para o registro do transcendente, aquilo que está para além, está para outra instância. E também está em mim, porque eu sou um fruto da criação. Então a gente vai lá na Torá, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. No começo Deus criou os céus e a terra, né? No domínio da terra e no domínio do céu nós somos o meio, porque nosso corpo está para cima, mas nossos pés estão na terra. Nossa cabeça está mais perto dos céus do que da terra. Nós podemos dizer assim, não por nada, né? A cabeça é o órgão que pensa, né? Onde estão as ideias, onde está a fala, onde está o olfato, estão os sentidos aqui, todos, né? Isso não é por nada, né? Então, se nós começarmos, e precisamos fazer isso, acho que nós precisamos, como cultura brasileira, como povo, começar a entender os elementos que estão no nosso próprio corpo que são simbólicos, que nós usamos para simbolizar o mundo, para interpretar o mundo e torná-lo mais rico para as pessoas que estão à nossa volta. Porque a riqueza não é você ter dinheiro, não é você ter milhões no banco. A verdadeira riqueza é você poder desfrutar melhor do mundo que você tem. E não precisa de milhões para isso. Basta você aprender a fazer isso, né? Aprender a ler o mundo como você lê também esse mundo. Então, a noção de aprendizagem é muito importante nesse aspecto. E a psicologia, ela não tem que se render só a processos terapêuticos. Ela pode também pensar a sociedade, pode também pensar o antigo, o clássico, aquilo que é da ordem da nossa história como civilização, né?
Qual é a nossa civilização? É uma boa investigação. Onde nós estamos? O que nós fizemos que veio, por exemplo, da cultura hindu, ou que veio da cultura árabe, ou que veio da cultura hebraica? O que é isso? Né? Nós estamos na América. Né? A América é o local que todas essas coisas se condensaram. Né? Então, isso também deveria ser, pelo menos, da nossa zona de interesse. Né? Vamos conhecer. Isso também é a nossa psicologia como pessoas. Né? E isso é algo que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de se interessarem, porque elas têm, muitas vezes, a vontade de querem coisas rápidas, coisas fugazes, prazer puro e imediato, né, que é o que causa a alienação das pessoas sobre si mesmas, é o que causa as doenças, as dores, né? São as brigas de famílias, por exemplo, né? Muitas vezes porque nós não conseguimos ceder e olhar que o outro tem tanto entendimento sobre uma situação quanto eu, porque nós fomos jogados numa família na mesma situação, por exemplo, né? Você vê como as histórias clássicas falam disso, como Shakespeare fala disso, as intrigas de família que tem em Rei Lear, por exemplo, né? E, no entanto, o filho não deixa Lear sozinho, ele vai lá buscar o pai de novo, né? Então você vê, o pai está louco, mas ele tem direito ao seu trono, então ele vai lá e busca-o, né? Mas ele morre de tristeza quando ele vê a sua filha morrer, falecer, né? Então, isso tudo está no mundo clássico, né? Porque o mundo clássico, ele traduz para nós as nossas próprias angústias, a angústia do nosso tempo, e aí ele conecta com isso que está em todos os tempos, um pouco, com isso que está o tempo todo navegando conosco, né? Então, o clássico não é só o período clássico, né? Clássico é o que está sempre conosco, é o que está sempre sendo reatualizado. E então nós precisamos disso para viver, nós precisamos reatualizar as coisas, como um sentido da vida. O que não significa apagar o passado. A gente precisa dele. E as coisas que estão no passado são muito importantes, elas são fruto de uma riqueza que esses povos foram acumulando também, e que são nossa herança. Então, é saudável, faz muito bem nós irmos em busca disso. Né? E um outro exemplo de obra que talvez expresse essa conexão, talvez de maneira muito claríssima, assim, muito evidente entre a psicologia e os outros elementos da sociedade humana, é a República de Platão também, que acho que é uma grande obra clássica que faz uma analogia perfeita entre a organização do Estado grego com o funcionamento da psique interior humana. Exatamente. Expresso de uma analogias entre os lados irascíveis, apetitivos, os lados intelectivos. Uhum. Platão conseguiu fazer uma conexão isso com as classes sociais da sociedade política ateniense. E é algo interessantíssimo isso. É verdade. E mostrou como a alma é tripartite, né? Porque na ideia do barco que precisa ser conduzido, né? Ele coloca o boi, o leão e a águia. Né? Ele faz uma triangulação com 3 imagens, 3 animais. Como isso é forte, né? A gente tem presépio, né? Tem boi, tem burro e tem o menino Jesus no meio, né? Olha uma triangulação. Tem triangulação no hinduísmo. Você tem Brahma, você tem Shiva e você tem Vishnu. Né? Nós estamos no tempo, e o 3, numericamente falando, ele está ligado a uma coisa divina, uma coisa transcendente do ser humano. Né? O 2 é terra, o 3 ele aponta para cima, aponta para o ar, aponta para uma dimensão transcendente a nós, que está para além de nós também. Que também é nossa, não quer dizer que é transcendente, que não é uma preocupação de cada um. Em algum momento tornar-se-á uma preocupação, né? Mas isso mostra também, o Platão está mostrando, né, muitas leituras gnósticas do Platão apontam para isso, que ele estava tentando mostrar algo que já vinha de muito tempo atrás, né? Que é essa ideia de vamos colocar uma pequena metáfora de animais para representar a alma e o Estado grego, né? Um Estado que precisa de mudanças, ele aponta,
precisa de mudanças, né? Não entrarei aqui nos detalhes dessas mudanças, porque senão estenderemos demais o tempo de live, mas você veja como a mentalidade de um homem, de um soberano, é muito importante para gerir um Estado, né? Bom, eu não sou político, vocês também não são, muitos aqui que estão assistindo essa live, mas vocês são políticos em algum jeito na casa de vocês, né? Nós temos que gerenciar uma casa, temos que organizar uma família, né? Isso também nos dá um sentido de justiça, nos dá um sentido de prudência, nos dá um sentido de força. Platão assim o chama, mas poderíamos dizer que não é apenas força, é habilidade de convencimento, poderíamos pensar assim, poderíamos pensar de outras formas essa ideia de força, né? Mas, enfim, de colocar algo que tem que ser estabelecido como limite, por exemplo. Isso é força, né? Então, que às vezes as pessoas pensam que a força é o uso exacerbado, né, do poder. Não, é o uso adequado do poder. Tudo que é pensado numa obra clássica não é pelo excesso, é pela mediania, pelo estado de mediania. É o adequado à forma. É a substância certa para aquela forma. Né? Essa ideia mesmo de justiça, né, que é essa justa proporção das partes, né, e que tanto a nível externo, ao nível político, quanto ao nível interno também, quer dizer, a justiça interior seria justamente essa harmonização das paixões interiores na sua justa medida. Também o Platão não fala de uma repressão total das paixões, ele fala da sua justa medida nesse sentido. Que é a classe apetitiva, a classe... Exatamente. Todos estão buscando isso no mundo clássico. Você vê, Aristóteles falará do uso da catarse no teatro grego. Aí as pessoas de longe lendo a obra poética dirão que ele está falando apenas do teatro. Não, ele está falando de uma mediação de emoções que serve de uso político também, que serve para o uso das decisões. Pessoas equilibradas harmonizam-se. Elas choram um pouco, né? Depois vivem as suas vidas. Elas não caem em excessos, vícios. Olha como são ruins os vícios na nossa sociedade, por exemplo. Os vícios, a energia dos vícios pode ser usada, ou poderia ter sido usada, quando bem aplicada, para virtudes, né? Para melhoria. A gente precisa aprender a usar essa energia, né? E é tudo isso que o obra clássica está falando e que a própria psicanálise está realizando, tanto que Freud usa catarses no começo das suas elaborações. Não por nada, porque o mecanismo é o mesmo, pessoal. O mecanismo é o mesmo. Muito bem. E falamos aqui de Freud, falamos da psicanálise, uma outra figura, talvez central, também nesse campo dos estudos da psicanálise no século XX, foi também o Carl Jung. E o Carl Jung é um grande exemplo também de psicólogo que soube integrar os saberes tradicionais, antigos, na psicanálise moderna, tendo inclusive estudado a literatura alquímica também, para a compreensão dos arquétipos inconscientes universais. Aí que eu entro a próxima pergunta: como você avalia a importância desses estudos esotéricos, alquimia, nesse campo? Eu acho que todos esses autores, eles foram buscar algo no esotérico, no que está para além das formas tradicionais de religião, vamos chamar assim, por exemplo, né? Porque as religiões também contemplam isso, também, né? Elas também têm elementos que são transcendentais, são místicos, né? São esotéricos, né? No sentido de que são para dentro, e com S, né? Com S é para dentro. Então, tem um caminho, aquilo que vai para dentro, né? Tem um caminho disso que é de profunda reflexão. Tanto que se chamava os gnósticos, né, daqueles que a gnose é um conhecimento. Né? Mas que conhecimento é esse? O conhecimento de algo superior a nós. É o entendimento da nossa finitude, da nossa parca
existência, mas em busca de algo que é muito maior, que melhore a mim, mas também a humanidade de um modo geral, né? Por isso, não há, a priori, erro nenhum em nós podermos conhecer as tradições, estudá-las e aprender com elas aquilo que elas têm de medida que diga respeito também à nossa capacidade de aprender e de nos tornarmos mais ricos com esse conhecimento, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas, e eu acho que isso é uma coisa que a psicologia tem muito, ela fala muito dentro dessas antigas tradições, né? Ela quer tentar, e o Jung buscou muito isso, né? A gente precisa voltar a alguma coisa que é sagrada, que independe de religião nenhuma. É sagrada, porque se nós não temos mais ritos, nem qualquer tipo de rito continuará sendo sagrado, porque é sagrado para toda a humanidade. Tanto que pessoas que não têm religiões, né, elas criam ritos para si mesmas, períodos de ritos, né? A gente cria um momento, aqui é nevrálgico, aqui cortou, e daqui não vai ser mais o que foi. Olha como isso é importante. Os rituais também nos reconectam. E olha o que eu estou dizendo, que a gente não precisa ter rituais que são somente os das religiões. Estou dizendo que o ser humano moderno criou rituais também para se entender, para também se buscar. Quando eu pego um livro e leio o livro ao invés de ler no Kindle ou no computador, eu estou fazendo um ritual, por exemplo, né? Eu estou pegando papel, eu estou abrindo papel, estou pegando um lápis para anotar, né? Quando eu prefiro ver uma pessoa ao vivo do que online, eu também estou fazendo um ritual, estou fazendo um esforço, eu estou indo até aquela pessoa, eu estou caminhando com ela. Quando eu vou montar um grupo de estudo para uma obra, né? Também estou fazendo esse caminho, né? Então, isso é sagrado para o ser humano, sabe? Isso é sagrado. E a gente, às vezes, esquece. Infelizmente, a gente esquece como isso é importante, isso é sagrado. Isso é bom por si só, porque é um ritual, porque eu estou indo para lá, eu estou fazendo aquilo, né? Eu estou buscando o aperfeiçoamento. E sei da importância desse aperfeiçoamento para toda a humanidade. Para toda a humanidade, não é só para mim, não é restrito a mim, né? Eu acho que isso é uma grande contribuição, e o Jung tinha muita consciência disso, né? Quando ele trabalha a alquimia, Jung, ele está trabalhando como um metal tão desprezado como o chumbo, tão pobre de ligas químicas, pode, com o tempo, tornar-se ouro, que é o metal que ele não trai a si mesmo, ele não se miscui a outros metais. Portanto, ele é fiel a ele mesmo, né? Não apenas isso, mas ele é o melhor metal para a condução de eletricidade de todos, também, né? É fascinante, né? Você pode transformar o chumbo em ouro? Sim, os alquimistas sabem disso. Mas o importante é o processo, não é o tempo. Os alquimistas sabiam que o mais importante era o processo. Tentar buscar entender se você está buscando essa transformação em você, como exemplo para você mesmo, ou é só você está apenas materializando aquilo puramente. A pobreza daquela matéria, sem o espírito. E uma das coisas que o ser humano, que a linguagem mística mostra para a gente, é que a matéria está em todo lado. Tá, tem matéria em tudo. Mas qual é a parte espiritual? Qual é a parte espiritual da matéria que eu preciso ver que tem espiritualidade ali, que tem amor, tem cuidado, tem carinho, tem união? O que é o espiritual das coisas? Também é dever do ser humano espiritualizar as coisas, torná-las melhores para os outros seres humanos. É o caminho. Cada um vai ter o seu caminho na vida, né? A gente tem que descobrir o nosso caminho. Porque o nosso caminho geralmente nos conduz a caminho de outras pessoas também, né? E quando a gente começa a entender isso, né, é quase como se mais portas se abrissem na vida da gente, né? Eu não estou dizendo nada absurdo, né? Muitos de nós, muitas vezes, nos fechamos porque estamos tristes, estamos mal. Mas quando nos abrimos, geralmente vemos coisas diferentes quando nos abrimos, né? Para as circunstâncias, para as situações de vida, né? E a alquimia verdadeira é essa.
é a gente se aperfeiçoar, se transformar, né? Isso leva tempo, tem um tempo aí, né? E às vezes é um tempo custoso, não pelo custo financeiro desse tempo apenas, mas pelo esforço que temos de fazer. Esforço que muitas vezes é buscar a resposta e não tê-la, né? Quem sabe eu tenho que refazer a pergunta? Talvez eu tenha que refazer a pergunta. Será que é o meu caminho? Será que eu estou copiando o caminho de outra pessoa e não é o meu caminho? Isso é uma coisa que a psicologia pergunta muito. Será que você está fazendo o que você quer mesmo ou está fazendo porque alguém quer agradar alguém na sua vida? Né? Olha como as profissões das pessoas fazem porque pai mandou, mãe mandou, né? E não é o que você realmente quer fazer. Às vezes demora muito tempo para você realmente fazer, né? Mas se é o seu caminho, bom, vamos lutar por ele, talvez. Talvez ele a pena, né? E esse processo de transmutação alquímica, guardando os devidos paralelos, não é nada de absurdo se for feito as diferentes correspondências também com, por exemplo, a formação cultural, que é a paideia grega, ela tem correspondências. A paideia grega é exatamente isso, esse processo de formação das virtudes, esse processo de transformação interior, né, rumo a esse aperfeiçoamento humano, aquilo que os alquimistas chamam essa jornada interior rumo a esse ser, né, a esse ser ouro, a esse ouro. Sim. E no Jung, que seria a individuação também. Individuação, que é um processo que às vezes as pessoas pensam que individuação é tornar-se indivíduo, né? Não é isso, pessoal, não é isso, não é isso, né? Individuação é o processo de você ter consciência mais clara dos diferentes níveis que integram você. Basicamente isso. É um processo integrativo da sua pessoa. E esse processo ele não termina em algum momento. Ele está sempre acontecendo. Ele está o tempo todo. A gente está sempre transformando as coisas em ouro um pouco. Quando você já sabe como fazer o ouro, você vai transformar o tempo todo em ouro, porque é a melhor coisa. É a melhor para todos, né? Então, esse aprendizado, ele exige tempo da gente, ele exige a dedicação de um alquimista mesmo. Ir para um laboratório, estudar, tentar, né? Olha como o experimento científico nasce daí, né? Tentativa e erro. Vamos tentar fazer, vamos colocar brometo, né, de sulfato de amônia, para ver se transforma, né? Os diferentes períodos de transformação. Opa, agora a matéria tem que ficar com pouca energia, desenergizar a matéria. Ela tem que ficar em um estado aquoso, né? Como a gente tem momentos assim, né? Em estado aquoso, né? A metáfora do Jonas é baleia, né? A baleia come o Jonas. 3 dias parado, sem pensar, sem ação, né? Isso também é importante, né? Isso faz parte dessa preparação, né? Que os antigos, os alquimistas estudaram muito cabala, né? E a cabala tem uma coisa que é o processo do Ibur, é um tipo de um espírito que ajuda a pessoa nesse processo, né? É um tempo. Esse espírito ele vem com o tempo também, né? Ele não vem quando você quer. Ele vem porque você está nesse processo de baixa matéria, né? De baixa atividade da matéria, né? Então você começa a entronizar dentro de você, né? Isso tudo está nos registros antigos das tradições antigas, né? E acho que tem uma referência muito importante. Nós vamos ver a psicologia. Bom, isso tudo é psicológico. Isso tudo diz respeito a processos da vida, da atividade da vida humana, né? Perfeito, perfeito. E além dessa questão que nós falamos da alquimia, falamos dos estudos da literatura clássica, e agora vamos entrar também em um outro campo que talvez tenha de extrema relevância também para o estudo da psicologia, é o estudo das narrativas mitológicas também, que é o mundo das narrativas épicas, trágicas. E como você também apontou já no início da nossa conversa, o grande mito, talvez que seja o grande norte, talvez, da psicanálise freudiana foi o mito de Édipo. Esse é um exemplo, talvez seja um dos mais famosos em toda a psicologia. E em que sentido podemos ver o estudo das narrativas mitológicas de uma cultura, né? Pode contribuir
para a compreensão psicológica não só do homem, como também para a atividade psicoterapêutica em geral. Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque quando a gente estuda mitos, a gente estuda tanta coisa no mito. Perdão, eu estou com problema minha luz aqui. A gente estuda tanta coisa no mito e que ele acaba se tornando uma referência para ajudar a traduzir algo que ocorre na vida das pessoas, muitas vezes. Então, um mito, dentro do seu cabedal de referências, de significados, de relações que ele traz ali com aquelas figuras, ele nos ajuda a pensar, então, que situação é essa que nós estamos vivenciando, né? Então, quando nós vamos ver, por exemplo, o mito de Psique, que é um mito que eu acho extremamente interessante, muito rico, para a gente pensar a mulher e a relação da mulher com a sua própria sexualidade, por exemplo, né? Psique é a irmã de Afrodite, né? Vamos, Afrodite é a deusa da beleza extenuante, aquela beleza sexual profunda da mulher que já está dona de si. Mas Psique não é assim. Psique é tímida. Psique nasce do orvalho, enquanto Afrodite nasce do mar, dos testículos de Cronos, né? É outra natureza, né? Outra natureza. E essa natureza que temos com o caso de Psique vai levá-la a buscar um amor idílico, um amor muito, que a gente chamaria aqui de amor platônico, né? Por causa da questão do banquete do Platão, né? Aquele amor que fica só no ideal, né? Mas um amor idílico, um amor romântico, né? Por lado, o romantismo também extrai mitos para poder, durante o período do romantismo, ele pega muitos mitos originais para poder pensar a psicologia humana e a literatura, né? Mas Psique começa uma jornada para se descobrir, né? Quem eu sou ali, quem eu sou, porque ela, no final, ela tem que passar por desafios para poder entender, então, o que ela realmente ama na vida dela. Quem é o homem que ela, de fato, ama, que na história é o Hermes, né? Ela ama. Só que Hermes é feio, é horrendo, e ela se assusta. Por quê? Porque ela conheceu a verdadeira face de Hermes. Ela viu sem a máscara e ela se assustou. Porque quando a gente vê uma pessoa, muitas vezes a gente pode se assustar. A gente não está preparado para a intimidade. Ter intimidade com alguém é também ter maturidade para essa intimidade. Olha como é profundo esse mito. Eu acho esse mito muito profundo. E ele não ajuda só a natureza da mulher em si, mas também nós buscando o amadurecimento. Também. O homem e a mulher. A parte feminina do homem, por exemplo. A que teme muitas vezes o encontro. Podemos temer o encontro. Não sabemos como vai ser o encontro, né? Cada encontro é uma forma é uma forma muito única, né? Isso pode nos ajudar muito quando nós começamos a entender que o ser humano não nasce pronto, né? Inclusive nós somos seres muito prematuros e talvez sejamos até o fim da vida, porque nós estamos sempre aprendendo alguma coisa sobre nós, né? Sempre estamos revendo a nossa essência. Nossa essência não está pronta, não está dada. Nós estamos sempre fazendo interpolações do que nós somos com o que já fomos e com o que queremos ser. Então, às vezes, olhar para o passado, tirando esse lado trágico das tragédias gregas ali, né? Olhar para o passado não precisa ser trágico, pode ser muito bom também. Pode ser bom olhar para o passado para ver algo que ainda é meu, que ainda continua vibrante na minha pessoa, né? Então, também é importante levar esses elementos em consideração, quando nós vamos ver o que são os mitos da nossa fundação, né? Você vê como os gregos, eles achavam que esses mitos, os deuses, eles estavam presentes. Quando você dizia o deus, falava o nome dele, olha como o nome é importante, né? Enarre, enologos, no princípio era o verbo, né?
Você trouxe o verbo divino, você trouxe o próprio Deus. Porque ele sempre está ali, né? Você vê como isso é forte nos mistérios de Eleusis, né? Você tem Deméter e tem Dionísios. Eles são pão e são vinho. Eucaristia, né? Olha como isso é profundo no ser humano. É tão profundo que foi para a Eucaristia da missa católica, né? Então, entenda que a perenidade das coisas, aquilo que sempre é, como diria o Parmênides, né? Não pode ser o que não é, né? Em grego eu não vou me recordar agora exatamente a frase, mas é bonita também em grego. Mas ela diz muito acerca de como nós também, às vezes, temos dificuldade de nos vermos, né? A gente, às vezes, se vê como um fragmento, como uma coisa sem sentido, como uma coisa quebrada. E os deuses, na sua beleza condutora da humanidade, que nos ajuda a conduzir a psique humana, a psicologia humana, né? Os elementos que nos fazem ser o que somos, eles têm de estar ali como exemplos de que eles também erram na sua tentativa de compor, porque eles têm coisas humanas dentro deles, coisas humanas que mostram como nós somos humanos e deuses também. Deuses no sentido de que nós também somos co-criadores das coisas. Se, por um lado, não podemos criar uma montanha, assim Zeus o fez, né, no Olimpo, mas nós podemos entender o que a montanha tem dentro dela. Por exemplo, podemos entender os minerais da montanha. Então, somos co-criadores de algum jeito, né? Nós entendemos o gesto da criação de algum jeito. E isso é extremamente importante para o ser humano, né? Essa é a base da ciência também, num nível mais profundo, mas já estava lá nos gregos esse entendimento. Ele vai lentamente compondo a paideia em diferentes graus, diferentes níveis de aprendizado, né? E eu acho que talvez isso seja aquilo que diferencia realmente os gregos, né, como uma civilização única, tornaria eles esse aspecto de naturalizar o divino, né? Talvez seja isso que muito bem apontado você nos mitos da psique, essas narrativas mitológicas que guardam profundas correspondências com fenômenos da vida humana. Sim, sim. Talvez talvez um outro mito, talvez seja que pessoalmente um dos que mais me fascinam, é o mito de Apolo com, talvez, não sei se uma das ninfas, se eu não me recordo é a Daphne, talvez, que teria originado o louro de Apolo, que seria, o louro simboliza justamente essa glória de Uhum. Apolo, e ele Sabedoria. surgiu como Uhum. fruto de uma rejeição, né, de uma ninfa que o rejeitou, a única ninfa que rejeitou Apolo. E parecia que foi um castigo divino de que essa ninfa, uma vez, rejeitaria todas as investidas de Apolo, e uma vez que Apolo finalmente se aproximou dela, ela se transformou numa árvore de louro. E Apolo começou a chorar pela primeira vez por um amor rejeitado. Nasceu uma folha de louro. E ele começou a ver aquelas folhas de louro e começou a colocar em volta na cabeça. E aquilo se tornou, então, a grande glória de Apolo, os louros de Apolo. Você vê que significa a beleza da conquista, né? E que Apolo simboliza isso, a glória da vitória. O louro se tornou essa grande imagem da cultura grega, dessa ideia da autossuperação que somente é conseguida pelo sofrimento e pelo ar de uma longa, ainda que rejeitado, né, no caso de Apolo. E você veja como Apolo, ele luta, mas ele também é sábio, né? Essa vitória dele também, o louro da vitória, também é pela inteligência de Apolo. Então, é uma inteligência que também é conquistada. A glória, ela vem por um mérito, né? E hoje em dia a gente esquece que isso é importante para a vida humana. O mérito de buscar, o mérito de tentar, né? Como isso é importante, né? Apolo está ele está criando também
o mundo grego mesmo, quando o homem olha para a caverna de Delfos e se assusta com a Piton que tinha lá, uma cobra gigantesca, Apolo vai lá e corta a cobra, né? Mata a cobra. Quer dizer, o homem, pela inteligência de Apolo, buscando essa inteligência, buscando essa força de Apolo, essa qualidade, ele também vence os seus medos. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Vem a glória, né? Vem a auréola, né, da glória, né? Então, não por nada você tem o ring, né? Você tem o anel. O anel é o símbolo da união. Você uniu as coisas, né? Você tornou aquilo um sentido fechado nele mesmo, né? Ele não precisa de mais elementos para você dizer aquilo que é. Basta aquilo que é, né? E isso também é algo que eu acho que a nossa sociedade tem um pouco de problema. É o suficiente. Nós tínhamos falado ali um pouquinho sobre a questão do ouro, né? Os latinos assim chamavam de aurea mediocrita, né? Porque a mediania o mediano era o suficiente. Alcance o mediano, você alcança a medida suficiente de todas as coisas, né? E acho que esse elemento ele ainda é muito difícil da gente entender, porque ele exige da gente, às vezes, menos ação no sentido de força, né? A força demais pode causar arrogância, né? Pode causar uma híbris, né? Um descompasso, né? Mas mais humildade, né? Quer dizer, a gente precisa de mais humildade também. Olha, não acho que você está preparado para tudo, muitas vezes você não está preparado para tudo. Olhe de novo para a situação. Recue um pouco o seu exército, né? E aprenda aprenda com a natureza, né? Apolo assim o fez, né? E é um bom exemplo, um bom exemplo. Perfeito. Falamos agora da mitologia, agora vamos falar também do outro ponto também, que é a antropologia também, que também guarda profundas conexões também com os símbolos também, como já apontado por alguns antropólogos dessa linha mais da antropologia simbólica, se destaca principalmente um que já foi citado até aqui, é o Mircea Eliade, e tendem a destacar, por exemplo, justamente isso que nós apontamos, que essa presença dos mitos nas culturas e religiões humanas que obedecem a estruturas até mesmo universais. Temos, por exemplo, esses mitos de que Platão falava da carruagem. Encontramos também mitos assim semelhantes na mitologia hindu também, nesse sentido. Então, existem várias correspondências de povos de culturas diferentes geograficamente, e nesse sentido há essa estrutura comum. Na sua opinião, as religiões elas tendem a compartilhar uma verdade comum? Notem o que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Porque não quero, como é que se diz, ser mal interpretado. Cada religião possui uma metafísica própria, uma origem própria, um significado próprio, que pode ser comparado no sentido material, da gente olhar para uma coisa e dizer, olha, materialmente é parecido com outra, né? Por exemplo, você pode ver, geralmente as religiões têm altares, né? Uma parte um pouco mais alta, né? Nem todas as religiões têm altares, por exemplo, né? Mas tem metafísicas de união com uma coisa transcendente, principalmente aquelas que se desligaram do animismo e do fetichismo, que eram ligadas a magias e entidades espirituais da natureza, e foram, aos pouquinhos, indo para uma ideia de um Deus criador, de um Deus que teve processos determinados para a organização da natureza, né? Quando a gente olha para religiões que tendem mais ao monismo, a gente consegue ver mais sincretismo entre esses elementos, mais proximidades
entre esses elementos, né? Saravati, na religião hindu, por exemplo, tem muita semelhança com Shekinah, na religião hebraica, né? O espírito da Shekinah no Shabat, por exemplo, né? Que é um espírito que desce. E próximo ao Espírito Santo, na religião católica, no cristianismo, né? Então você vê que existem semelhanças, sim, existem muitas semelhanças. Podemos dizer que em algum momento da história da humanidade elas estavam todas muito unidas, e as pessoas estavam muito unidas, precisando, fazendo coisas de algum jeito muito parecido, né? A gente vê isso na própria Torá. Você vai lá, você tem Isaac e você tem Ismael, né? E Ismael, Abraão bota Ismael para o sul, você tem a tribo dos ismaelitas, que depois os islâmicos vão dizer, nós viemos de Ismael, e os judeus vieram do Isaac, né? Porque Isaac continua uma linha, e Ismael vai para outra linha, né? Que parece, é o que tudo indica, sempre tiveram muita correspondência na história, muita conversa, muita conexão, mas acabaram tornando-se tradições diferentes, povos diferentes, com características diferentes, características ainda tribais em muitos aspectos, sim. Às vezes a gente esquece isso. Você vai ver as diferenças entre xiismo e sunismo no islamismo, e as pessoas não entendem essas diferenças e não entendem por que dá tanta dificuldade entre eles nos mesmos países, muitas vezes, né? Porque são diferentes modos de pensar mesmo o próprio islamismo, né? São muito diferentes. E isso, você vê também que cada vez mais nós temos diferenças maiores entre a religião ortodoxa russa e o catolicismo, né? Ficaram diferenças abismais em alguns aspectos, né? E ambos são cristianismo, né? Isso também, poderíamos dizer isso para adventistas, por exemplo, que tem uma relação muito diferente com a própria exegese do cristianismo, né? E a ponto de talvez não conseguirmos tanta comunicação assim, mesmo falando a mesma língua, mesmo falando português. Por quê? Porque o regime das crenças, muitas vezes, é um regime que ele pode ser muito libertador, mas ele também pode ser muito escravizador. Depende muito do uso que a gente faz, né? Então, tem aquela velha conversa entre o Freud e o Jung, né? O Freud, não, as religiões são neurose. E o Jung disse, não, são justamente, elas liberam a neurose, né, do homem moderno, né? E esse embate é algo que a gente ainda não fez bem essa conversa aqui no Ocidente. A gente tem dificuldade de fazer essa conversa, é muito difícil fazer essa conversa mesmo, né, na íntegra dessa conversa, né? Por quê? Porque diz respeito também às nossas criações, né? Criações que são mais apartadas da religião, verão a religião com um olhar de estranhamento, né? Ou até de repúdio, muitas vezes. Mas isso enclausura, isso dificulta, isso... Já pessoas que têm a religião como uma coisa bonita, não, vou domingo na missa, todo domingo vou na missa, vou fazer o terço, vou me confessar, vem como uma coisa natural, não vão brigar com a religião, né? Então, esse diálogo, eu acho que é um diálogo que também está hoje no Brasil sendo colocado também para nós aqui como povo, né? Porque nós estamos revendo todos os processos da nossa simbolização como povo também, né? O Ocidente, de modo geral, está fazendo esse revisionismo, eu acho, né? Não é só o Brasil, mas o Ocidente, de modo geral, está fazendo esse revisionismo. E isso é importante, porque nós vamos, em algum momento, chegar nesse ponto de, opa, e agora? Qual é o próximo passo? O que eu preciso para o próximo passo, como pessoa? Então, isso é um bom questionamento, né? A gente, às vezes, quer silenciar os questionamentos, porque, de fato, eles trazem novas coisas para a gente pensar, quando eles são verdadeiros, quando eles realmente estão tocando. E também não vamos ficar aqui falando de pensamentos que não nos ajudam a pensar propostas de vida, propostas reais de cultura, né? A gente está aqui pensando coisas que são reais, fatídicas, não apenas conceitos, mas sim eles no mundo prático, né? Isso é extremamente importante, né? Então, eu vejo isso como um ponto que, sim, nós podemos ver sincretismo, muito sincretismo nas religiões, né? Mas temos de ter consciência de que cada uma é uma também.
cada uma tem uma origem, tem uma história que a conta, e que isso é o que faz cada povo ser um povo diferente. E isso é importante ter esse respeito também. Não, a gente não fazer só um holismo das coisas todas misturadas, porque isso também, às vezes, desacraliza o que é sagrado. Né? Porque eu pergunto essa questão da verdade comum das religiões, porque isso é um tema, inclusive, já debatido até por podcasts anteriores, inclusive sobre o Mário Ferreira dos Santos, né, que é justamente essa questão do pensamento perennialista que é carregado por alguns autores, como, por exemplo, René Guénon, o Chuon, que tendem a compartilhar essa visão de uma unidade metafísica transcendente das religiões que estão por trás de toda essa diversidade ritualística, vamos dizer assim, das doutrinas. Sim. Você veria algo nesse sentido, de uma unidade transcendente, ainda que com divergências em ritos? Eu tenho eu diria que eu concordo muito com o Mário Ferreira dos Santos, mas ele o fez porque ele estudou dedicadamente yoga, ele estudou dedicadamente tomismo, né? Ele teve muito tempo de estudo em diversas línguas, né? E estudou esses autores de forma muito detida, né? E eu vejo que sim, aí você pode fazer uma declaração dessas com muito cuidado. Você pode encontrar uma unidade transcendente das religiões, né? O que não significa abolir religiões, nem culturas. Não. Significa que você deve deter-se a estudá-las mais e entender que há pontos de aproximação que levam a uma ideia de transcendência. Isso sim, né? Até porque as religiões mesmo que a gente está falando, essa coisa da religação, essa ideia mesma não existe em todos os povos, né? A gente está aqui atribuindo à religião algumas qualidades que para certos povos não seriam atribuídas, essas qualidades, né? Você pode dizer religião hebraica? Pode dizer, mas não seria melhor você dizer casta? Não seria melhor você dizer fugiu a palavra agora, modo de vida, modo de ser, né? Então, isso é uma coisa que também é de se pensar, também, eu acredito, né? Porque o transcendente, ele pode estar em todos nós, né? Como uma unidade metafísica. Concordo que sim, uma unidade metafísica. Mas as formas nas quais essas metafísicas elas saem, ela é muito própria também de cada povo, de cada cultura, né? E inclusive, por exemplo, eu já conversei com muitos muçulmanos, né? Que me acolheram como um muçulmano sem eu ser. Me acolheram como um deles. Por quê? Porque são uma minoria. Onde eles estavam, eles eram uma minoria. E eles viam que eu gostava de conversar com eles sobre religião. Eles viam que eu entendia a religião deles, né? Não todos os aspectos, mas muitos elementos da religião deles. E achava fascinante também eles poderem me falar de como eles pensavam, né? Então, esse tipo de troca eu acho ela muito rica, porque aí você está realmente aprendendo e trocando e sendo visto como uma pessoa importante para eles também, né? Então, nunca vou esquecer a primeira vez que eu sentei com eles na mesa, numa mesa, e eles perguntaram: o que você acha da Torá? Aí eu falei para eles: olha, eu acho que a Torá é uma árvore com muitos ramos. Eu disse para eles isso. E a expressão no rosto deles foi uma das coisas mais fascinantes que eu já vi na vida, porque eles ficaram encantados com essa resposta, né? E depois vieram me falar que alguns deles eram curdos, e que eles têm uma ideia que no Kurdistão, que é uma região ali próxima da Síria com a Turquia, é que está um monte sagrado do paraíso. Olha que lindo isso, fascinante, né? Então, você ouvir isso da boca de um deles é algo quase como uma confissão, sabe? Uma coisa muito, muito forte culturalmente que o ligava ao Kurdistão, né? Que não existe o Kurdistão, mas enfim, como região ele está lá, né? Então, ao ver isso, a gente vê que quer dizer que a gente pode pensar mais também com outras religiões, a gente pode pensar religiões sem precisar ter uma, por exemplo, até podemos, e até é bom para nós,
Podemos ter uma, mas também podemos pensá-las profundamente quando dedicados a isso, né? Eu acho que o Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, ele era católico, né? Mas ele dedicou-se a estudar as outras como se ele fosse próprio daquelas religiões mesmo, você entende? Olha a beleza disso, né? Jung dedica-se a estudar profundamente o sufismo, estudou muito o sufismo, né? E dizia que o homem que mais tinha proximidade com ele no sufismo era o Henri Corbin, que foi quem ensinou o sufismo para ele, né? Que foi um grande pensador que ele foi amigo, né? Então, esse tipo de forma de pensar, eu acho ela muito rica. Ela melhora a vida da gente, ela realmente nos ajuda a pensar a incidência dos símbolos na nossa vida, na nossa existência. E o símbolo é uma riqueza, pessoal. É importante que vocês entendam isso. O símbolo, ele é carregado de uma riqueza. Ele é muito importante como uma riqueza cultural, extracultural, que percorre outras culturas também. E chega em você um pouco como a possibilidade de aprimorar esse símbolo também. Do seu jeito, na sua limitação como ser humano, finito, mas também você está aperfeiçoando ele também. Então, isso eu acho que é algo que nós podemos pensar. Podemos pensar. Maravilha. E ainda isso já pega o gancho já para a próxima pergunta. Falamos justamente dessa questão do poder desses símbolos. E sabemos que na cultura brasileira existem vários desses mitos arquetípicos, né? Você poderia enunciar alguns deles, que são os mais poderosos, assim, que norteiam eu sinto que há alguns mitos arquetípicos que poderiam ser melhor usados pela nossa cultura e que nós não usamos bem, porque eu acho que nós ainda estamos nos desenvolvendo como povo ainda também. Nós ainda não sabemos bem o que nós somos como povo. Você vê como os movimentos culturais que estão acontecendo agora, nesse momento, no Brasil, estão falando sobre isso. Quem é o brasileiro? O brasileiro é católico, o brasileiro é candomblé, né? Tem que ter cor, não tem que ter cor, é miscigenado, não é miscigenado, tem preconceito, não tem... São questões importantes, são questões difíceis para nós mesmos. Por quê? Porque nós somos um povo diferente mesmo do resto do mundo. Nós somos um povo que foi muito miscigenado e não entende bem essa miscigenação. Isso também é um fato. É um povo que às vezes tem medo. Mas um arquétipo que eu vejo muito forte, eu acho que é o arquétipo do Messias. É o arquétipo daquele que vem para salvar todos nós. E nós vemos isso profundamente na política. Nós vemos isso profundamente na política. Nós esperamos sempre que vá alguém fazer por nós. Quase de uma forma infantil, né? Esperando que vá lá um pai e diga para a gente, que nem vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Talvez se um pai dissesse para a gente o que a gente tem que fazer, seria melhor até, eu acho. Uma proposta de Brasil mesmo, Brasil com planos, com metas, né? Que nós fôssemos mais incluídos, não só com direitos, mas com deveres. Nós precisamos de mais deveres, nós não temos muitos deveres, né? Nós temos muitos direitos, mas poucos deveres. Talvez, se isso pudesse ser um bom arquétipo, seria excelente, mas nós, infelizmente, esperamos que venha um Salvador, né? Um Deus ex machina, e que salve tudo. E eu acho que esse é um arquétipo muito importante, e nós ainda nós temos que elaborar melhor esse arquétipo também, eu acho, né? E por quê? Porque muitas vezes nós acabamos com outro arquétipo também, que é na figura do antiga, o louco, tá? Né? O palhaço, que ele fica transitando. Transita, ri de tudo, né? Mas no final, o que ele pode fazer é uma ligação entre coisas e que muitas vezes não faz também. Né? No caso do brasileiro é um pouco assim, né? Nós somos um povo muito receptivo, né? Mas muitas vezes não ligamos as coisas que deveríamos ligar com esse arquétipo do louco, né? Que é aquele que faz as coisas a cambalhota da situação, né? Muitas vezes você vê um meme na internet, uma piada, ela é engraçada, ela faz rir, né? Mas ninguém vê o que está por trás daquilo, o que está realmente acontecendo com aquela situação, ou no que aquela situação vai gerar, por exemplo, né? E isso é muito ruim, nós sermos um povo que fica rindo de tudo, e na hora que nós precisamos nos unir para fazer alguma coisa, nós não fazemos, né?
Então, também vejo muito esse arquétipo também na nossa cultura. Claro, teria muitos outros arquétipos aqui a falar, né? Mas eu vejo que esses dois são interessantes porque eles são um pouco extremos, né? São um pouco diferentes. É um rei e um bobo da corte, né? E se espera que o rei faça alguma coisa, mas sempre se chama bobo da corte no lugar do rei. Aí o bobo da corte não faz o que o rei tem que fazer, porque o rei tem habilidade específica para aquilo, o bobo da corte não tem. Né? Então a gente fica um pouco nesse jogo de rei e bobo da corte, né? E quando você diz que eles precisam ser elaborados, em que sentido você quer dizer isso? Que eles precisam ser melhor integrados à psique? Eu acho que a gente precisa simbolizar essas coisas. Nós somos um povo que não simboliza. E o preço de nós não simbolizarmos é uma pobreza em todas as áreas da vida humana do nosso povo. A má aplicação de verbas para determinados fins importantes, a dificuldade emocional que nós temos em nos comunicar o que nós queremos para nossas vidas, a própria ideia de fazer um plano de vida, por exemplo, né? Isso já exige bastante coragem, portanto força, portanto uma virtude, né? Mas a simbolização é um aprimoramento do ser humano, né? E isso parece que a gente às vezes tem muita dificuldade, porque nós temos muita facilidade com coisas efêmeras, coisas rápidas, passageiras. Nós fazemos e ponto. E muita gente pensa que é só fazer e ponto. Né? Eu acho que é mania de psicólogo o que eu vou falar aqui, mas não é só fazer e ponto. Né? Será que isso está te fazendo bem? Será que esse é o bom ponto para a sua vida? Né? Pode muitas vezes só ser o ponto que você quer se livrar. Mas o que isso pode te ajudar a ver uma outra faceta do que você está fazendo? Sabe? E isso ajuda a gente. Isso pode nos ajudar a realmente chegar nesse elemento simbólico também. Porque se ele é simbólico, eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar para que ele continue me ajudando, me melhorando. Né? E ele também vai me melhorar, porque eu vou entender, ele vai me dizer como os símbolos estão expressando aquilo que vai precisar ter uma continuidade. Que muitas vezes numa história de uma pessoa, a pessoa não está vendo como aquilo ali está se repetindo na vida dela. Né? Aquilo ali está se repetindo. E muitas vezes o que está repetido é porque não foi simbolizado. Fica só no passo das ações. Quando a gente simboliza, a gente para de repetir, porque a gente entendeu o que aquele processo ali está de fato querendo dizer para a nossa vida. Né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer nesse sentido. Muito o que fazer. Interessante isso. Realmente, essa ideia de, uma vez exteriorizados os símbolos, eles deixam de ter esse poder de complexo sobre a gente. Não é que eles se exteriorizem, é que existem coisas no ser humano que são pura exteriorização e que a gente não dá tempo para que elas poderem se tornar simbolizáveis. Entende? Questão de tempo, para guardar, com o tempo eles surgem nesse manifesto. Como é que a cruz é o símbolo máximo do cristianismo? Né? É o grande símbolo do cristianismo. Tem que ter algum, tornou-se a cruz. Mas um dia ela não era o símbolo máximo do cristianismo, ela era um instrumento de tortura. Você entende? A matéria é a mesma, o símbolo mudou. O que significa aquilo mudou. A marca que aquilo tem mudou na história da gente. Quando digo história da gente, da humanidade e também de cada um de nós. Né? Por exemplo, uma viagem, né, pode ser muito boa e muito ruim. Se ela é muito ruim, eu posso entender ela agora, no presente, essa viagem no passado, o que ela teve de ruim e o que isso diz respeito de mim agora, que me incomoda ainda hoje, daquela viagem ruim que eu tive no passado. Né? Por quê? Porque eu também posso, em algum momento de vida, chegar e dizer, não, mas aquela viagem já não foi tão ruim assim. Entende? Teve coisas melhor, foi melhor. Por quê? Porque você se tornou melhor, aquela viagem deixou de ser tão ruim.
Quer dizer, a possibilidade da gente olhar para as coisas simbolicamente, né, tira somente o elemento ruim e nos possibilita esse aperfeiçoamento, né? Esse aperfeiçoamento que nós vamos levar para as pessoas, nós vamos levar para a nossa vida, para nossas amizades, para a nossa vida em família, né? Nós vamos contar para as pessoas sobre essas descobertas. Olha, como é bom contar uma história de descoberta para alguém que gosta da gente. A pessoa também vai admirar essa descoberta. Nós podemos ser admirados. Olha como é bom ser admirado também, né? E você admirar a vida de outra pessoa. Puxa, nos encontramos na vida, olha, né? Seja que tipo de pessoa for, independente. Às vezes os encontros, a gente não tem bola de cristal para prever os encontros, eles acontecem, né? E isso tudo é manancial para uma história de vida bem vivida. Eu acho que a gente precisa ter histórias de vida melhor vividas também. A gente pode ter essas histórias. Mas o mito é isso, ele é esse ponto que nos ajuda a metaforizar a nossa própria vida também, a poder olhar ela não só como um acontecimento do agora, mas como ser. O como ser também nos ajuda a representar os pensamentos, os sentimentos, né? Só que quando a gente vai para um como ser que é mitológico, estranhamente parece que a gente está no mesmo nível daquele mito. Curiosamente. É como se a nossa mente se transportasse para aquele mito também, né? E isso é muito importante porque nos ajuda a ver também se a nossa história está sendo bem contada ou não está sendo bem contada para nós mesmos. É importante a gente contar essa história bem para nós mesmos. Perfeito. Perfeito. E, bom, a próxima pergunta é: um dos maiores pontos de divergências, no caso, entre o pensamento de Freud e Jung, está no papel atribuído à histeria sexual na interpretação psicanalítica do inconsciente. O Freud daria um peso grande ao desejo sexual na dinâmica psíquica, enquanto Jung buscaria outras causas. Uhum. Então, na sua visão, qual o lugar desse elemento do corpo, do sexo físico, né, na vida psíquica humana? Olha, quando o Freud olhou para a sexualidade humana, ele olhou para uma coisa que, de fato, estava trazendo muito problema para as pessoas que ele estava olhando lá na época dele, né? Que eram meninas jovens que tinham desejos sexuais, mas não podiam tê-los porque a sociedade era muito repressora, né? E o Freud achou que isso vinha de fantasias sexuais muito, pela pessoa muito pequena, pela criança, e que isso se mantinha para o resto da vida da pessoa quando não estava bem resolvida essa fantasia, quando essa fantasia não era observada como uma coisa que realmente causava um efeito na vida dessa pessoa, né? Quando era apenas uma coisa automatizada, né? Aí a ideia de alienação, de inconsciente, de recalque, né? Recalque é isso, aquele elemento paralisou você, paralisou a sua visão sobre aquele momento histórico da sua vida, aquele momento, por exemplo, né, de uma violência que você pode ter sofrido, não lembrado que sofreu, o trauma. Às vezes o trauma, você lembra que sofreu a violência, mas não sabe sair do trauma, não sabe sair da situação que te faz sempre voltar para o trauma. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o transtorno de pânico, né? A pessoa sofreu um abuso sexual e está sempre tendo alguma coisa, em algum momento, que leva ao pânico. Isso é o que se examina em terapia. Que momento é esse? Por que aconteceu daquele jeito? Né? Então, o Freud está observando pessoas assim, está observando histéricas, né? Tinham repressão sexual muito forte, a ponto de quase psicotizar em alguns casos. E o Jung, ele chegou para o Freud e disse: olha, Freud, eu concordo que sim, mas não dá para dizer que são todos os casos que se expressam da mesma forma, né? Você tem que olhar que, às vezes, as pessoas não estão, os pacientes não têm só problemas sexuais de ordem infantil, eles têm problemas também da natureza da vida deles como adultos, como seres adultos, né? Por isso que o Jung, ele propõe um quaternio, que não é só
Édipo, né, o pai e a mãe, né, a criança, o pai e a mãe. A criança, o pai e a mãe, e a relação da criança com eles. Né? Esse é o quatérnio. Né? Isso ajuda também por isso o 4, né, o elemento que volta é o depois do 3. Então a gente gira para o símbolo do Jung, que era aquela cruz a cruz beneditina, né? Os 4 sentidos. A cruz não é só um instrumento apenas do cristianismo no sentido de ser o local onde Cristo foi crucificado, mas também são as 4 direções. Né? Então você encontra esse símbolo do quatérnio em várias tradições antigas. Jung achou isso fascinante e lógico que ele colocou como um ponto importante na sua visão sobre a psicologia humana também. E ele olhou para isso e falou, não, mas eu preciso olhar para o ser humano nos seus sonhos, quando ele está sonhando. E o que ele está dizendo desse sonho? Eu preciso entrar nesse sonho, não só como uma representação da vida acordada dele que está dando errado, mas como o próprio sonho dele de um futuro. Por isso o quatérnio. O espaço da relação é o espaço do futuro, do ainda não. Né? Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, quando eles estão buscando um sonho, e que eles não sabem bem se estão indo bem, né? Ainda. Eu digo, ainda. Ainda não foi. Mas vai. Nós vamos. Tenha calma. Vamos lá. Né? O ainda não para o Jung é uma dimensão bem diferente do que foi para o Freud. Porque o Freud estava sempre voltando para o passado, o Jung estava querendo ir para o futuro. Coisa maluca, né? Porque a gente não sabe o que o futuro é. Mas também a gente não sabe bem o que o passado foi. Vamos ser sinceros. A gente tem uma ideia do passado que a gente não sabe exatamente como foi. E o futuro também. A gente não sabe exatamente como será o futuro. Né? Agora, se a gente olha no presente essas situações, e no sonho ele mostrava muito isso, situações em que a pessoa muitas vezes estava se colocando de uma forma a se machucar, a se torturar, né? Tem várias análises do Jung de sonhos de pessoas que estão se fraturando, então dizendo, olha, o próximo passo é suicídio, então tem que tomar cuidado, sabe? Ele tinha um olhar muito atento para isso, né? E você vê, ele está observando isso num sonho, não está só observando na história de vida da pessoa. Claro que tem muitas coisas da história de vida da pessoa num sonho, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma produção, às vezes, muito, muito fantasiosa da gente também. Né? Então, tem que ter um cuidado nesse olhar sobre o sonho que não pode ser leviano. Ele tem que ser muito atencioso. Jung é um cara que, por gostar muito de arte, muito de se aventurar em campos como antropologia, ele tinha uma escuta muito diferenciada, né? Até do que o Freud em muitos sentidos. Né? O Freud também escutava muito bem, mas ele tinha uma ideia muito mais estabelecida com esse problema do Édipo. O Jung ele tira esse problema de cena para tentar olhar outros elementos da vida humana, também muito relacionados a esses mitos, a essas histórias antigas, né? A como, de repente, uma pessoa que é totalmente ateia, que não tem crença em nada, sonha com religiões o tempo todo. Então, essa é uma coisa, é uma dúvida do Jung. Como pode essa pessoa que eu estou analisando aqui estar me contando sonhos de religiões quando é totalmente ateia? Né? Por quê? Porque ele via que tinha ali dentro dela um desejo de buscar aquilo, uma vontade de conhecer aquilo muito inconsciente, muito reprimida também. Né? É só um exemplo que eu estou trazendo para ilustrar um ponto que muitas vezes passa desapercebido. Né? O sonho tem uma dimensão também de encontro futuro, não só de repressão do passado. Né? Eu diria que é um pouco isso aí. E talvez o que seja de mais fascinante nessa ideia do Jung de falar de sonhos é que os sonhos habitariam coisas que a pessoa talvez nunca tenha visto, tido contato na vida, mas que estão lá por uma questão de talvez de uma memória coletiva, né, que inata nela, que é compartilhada de maneira comum por todos, é o que ele chama o inconsciente coletivo.
É, é. E que também daria a ideia à sincronicidade, né? Porque que determinados eventos, eles se relacionam, né, de uma forma tão incrível, né? A gente diz que coincidência, né? O Jung diria, não é uma coincidência, é uma sincronia de elementos ali, né? Uma sincronia importante para quê? Para que esses elementos se encontrem. E eles formem uma nova malha de sentido, de significado específico daquele encontro ali. Olha como isso é importante, pessoal. Olha a força que isso tem na vida das pessoas, né? De repente, você não estava esperando que chegasse aquela pessoa que chegou na sua vida. E olha como foi bom o encontro, muitas vezes. Geralmente, grandes amores são assim. Você não estava esperando e encontra. Muitas vezes, na maioria das vezes é assim. Proposta de trabalho. Puxa, eu não estava esperando ser chamado pelo CEO de uma empresa. E você foi chamado pelo CEO da empresa. É muito interessante como esses encontros vêm quando você passou por uma etapa difícil. Na grande maioria das vezes vem porque você passou por uma etapa difícil, né? Essa sincronia, isso que o Jung chamou de inconsciente coletivo, essas diferentes psiques se encontrando, é aquilo que os antigos chamavam de Baruch Hashem, né? Bendito seja Deus. Deus fez o caminho, ele teceu esse encontro aí. E você não sabe por quê, você não está na mente de Deus, né? Um religioso diria, não, você não está na mente de Deus, o caminho foi feito. Mas o Jung, como ele se aproximou muito de tentar entender as religiões, também ele acabou se disponibilizando a conectar as pessoas, conectar esses pontos que são de contato, que a gente atribui a uma coisa mística, uma coisa transcendental, uma coisa irracional, né? Mas que, na verdade, tem muito de um caminho já traçado, né? Então, os árabes chamavam de maktub, né? Está escrito em algum lugar, está escrito na letra de Deus, né? Escreveu para você um caminho e você deve seguir esse caminho, né? Tem que saber que esse caminho é seu, que é só seu, que não é de mais ninguém, né? Então, isso também, às vezes, é difícil para a gente poder olhar as coisas nesse sentido. Quando a gente tem uma vida muito sofrida, muito maltratada, machucada, o paciente que chega no consultório tem dificuldade de olhar para isso. Esse caminho é seu, né? Não é de mais ninguém, é só seu. E você poder ver isso como um presente que Deus te deu, um presente que a vida está te dando, para você poder ter esse caminho para você. Né? Perfeito, perfeito. Bom, estamos terminando aqui a nossa entrevista. Foi excelente a nossa conversa. Tratamos de vários temas de psicologia, antropologia, filosofia, mitologia, que foi uma edição bem completa. Tratamos. E para encerrar a nossa entrevista, eu quero fazer a última pergunta: se você poderia nos indicar algumas referências de obras sobre o tema da psicologia e da simbólica? Eu gosto muito das obras completas do Jung. Acho que é o autor que mais conversa com essas ideias. A obra mais simples do Jung é O Homem e seus Símbolos, mas eu indicaria outras também além dessa, né? Eu acho que a Psicologia e Religião, acho que é uma obra muito boa. Eu acho que também aquele livro do Jung é o como é que é o nome? Símbolos da Transformação, também acho que é uma obra muito boa do Jung, fala muito disso, né? Acho que essas são obras boas. Tem um apanhado de texto dele que fala sobre Paracelso, curtinhos. Tem o Psicologia e Alquimia, mas tem um outro que é curtinho, que é Ciência, Arte, Estudo sobre Ciência e Arte. Isso, é o número 13 das obras completas, que é bem legal, bem simples, né? Sobre psicologia e religião, acho que tem o estudo do Freud, o Moisés e o monoteísmo, que eu acho fascinante, eu acho um estudo muito bom de ler, muito legal mesmo, profundamente legal, tanto que teólogos e filósofos sempre voltam para esse estudo, né, do Freud, né, acho um estudo muito bom. O Viktor Frankl tem um texto fascinante, que é o Em Busca de Sentido,
né? Eu acho que é um texto que vale a pena a gente ler, porque tem muitas religião ali também, muito profundamente, um elemento transcendental da religião, né, na busca do sentido, né? Nós teríamos aí, eu acho, muito profundo, por exemplo, a obra do Gershon Scholem, Cabala e o seu simbolismo, né? Um texto muito bom, que apesar de ele não ser um psicólogo, ele estudou muito a Cabala, que possui muitos elementos psicológicos, né? Tem a obra do Shimon Halevi, que é Cabala e Psicologia. Essa obra eu acho bem legal, pessoal, né? É esgotada, saiu pela editora Sulina em 1989, antiga pra caramba, mas é uma obra muito boa, né? Cabala e Psicologia, para quem quer entender um pouco essa relação, né? E também o trabalho do Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano. Eu acho um texto fascinante do Eliade, né? Acho que tem que ser lido, todo mundo tinha que ler esse texto, acho um texto muito bom. Mesmo ele sendo um filósofo, historiador das religiões, fala muito de psicologia também. Ele estava muito atento a como a psicologia moderna estava lendo esses textos, né? Tanto que ele se aproxima muito do Jung, e eles vão conversar muito profundamente lá no Seminário de Eranos, na Suíça, né? Então, acho que esses autores são muito bons para um comecinho, né? Comecinho de quem quer se aventurar por essa área, né? Não, excelente, excelente. Ótimas indicações. Então, encerramos aqui a nossa entrevista. Conversei aqui com o professor Estevam Ketzer, que é psicólogo especialista em estudos clássicos e literários. Então, agradeço pela participação e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Abraço. Agradeço, um abraço. Obrigado, abraço a todos.